Você está cansado. E não é por falta de esforço. A verdade é que você está se esgotando, tentando fazer demais, tentando resolver a vida dos outros, enquanto a sua própria vida está à deriva. E deixa eu te contar uma coisa. Isso está te matando aos poucos. No fundo, você sabe disso. Você está no volante, acelerando, mudando de faixa a cada segundo, achando que isso vai te levar mais rápido ao seu destino. Mas sabe o que realmente acontece? Você só aumenta o risco de se perder. Esse vídeo não é só mais um desabafo. É um alerta, um chamado para você resgatar sua paz, seu foco, sua vida. Fica comigo até o fim, porque a transformação que você precisa pode começar aqui. E antes de continuar, se esse começo já te fez pensar, clica no like e se inscreve no canal. Tem muito conteúdo assim vindo por aí e você não vai querer perder. Quantas vezes você já se pegou tentando agradar todo mundo, fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, assumindo tarefas que nem são suas e depois se perguntando por que está tão esgotado? Olha ao redor. Talvez você esteja tão ocupado resolvendo a bagunça dos outros que nem consegue organizar a sua própria vida. E o pior, ninguém te agradece, ninguém te paga a mais por isso, ninguém te dá reconhecimento por estar em todas as frentes. Então, por que você continua tentando carregar o mundo nas costas? Talvez, lá no fundo, exista uma necessidade de aceitação, uma carência escondida. Mas deixa eu te lembrar, você não precisa provar nada para ninguém. Ser fiel ao pouco que é seu já é mais do que suficiente. Quando você se dedica ao que foi chamado para fazer, com excelência, os resultados aparecem. A sua verdadeira recompensa não está na quantidade de tarefas, mas na profundidade do impacto daquilo que é seu dever. Esses dias, minha filha decidiu comemorar o aniversário dela em Las Vegas. Saímos de San Diego dirigindo e, sinceramente, foi uma viagem incrível. Mas teve uma coisa que me chamou a atenção. Ela dirigia com pressa, trocando de faixa o tempo todo, tentando ganhar tempo. Mas sabe o que eu percebi? Mesmo dirigindo a 90, 95 por hora, não ganhamos quase nada de tempo. Talvez 10 minutos, se muito. E aí eu pensei, quantas pessoas estão fazendo isso na vida? Correndo, trocando de faixa, querendo fazer tudo, acelerar o processo sem perceber que no final a diferença é mínima. O que faz a diferença de verdade é a consistência, é manter-se firme na sua faixa e, o mais importante, na sua própria. Porque quando você tenta andar na faixa dos outros, você se perde, se frustra e ainda corre o risco de não chegar a lugar nenhum. Presta atenção, você está tentando ser o melhor em tudo e está se perdendo no meio do caminho. Está tentando fazer o papel de filho, de pai, de amigo, de colega, de líder, de salvador, tudo ao mesmo tempo. E aí vem a exaustão, o estresse, a frustração. E o mais cruel é que muitas vezes quem você está ajudando nem se importa. Eles seguem a vida deles e você fica aí carregando a carga deles nas costas. Mas e a sua carga? Quem está te ajudando com ela? Ser fiel ao que é seu é mais valioso do que se meter no que não é. Deus não disse seja fiel a muitos. Ele disse seja fiel ao pouco. E aí sim você será colocado sobre o muito. Então, antes de tentar consertar o mundo, conserta a sua casa, sua mente, sua rotina. Foca no que é seu, porque isso já é mais do que suficiente. Você não precisa assumir tudo. Dizer não não é ser egoísta, é ser inteligente. É ter clareza do seu papel, dos seus limites. É proteger sua saúde mental, seu tempo, sua paz. Aprender a dizer não é um ato de amor próprio. Às vezes, a gente entra em tantas responsabilidades que nem nos pertencem só para agradar os outros e no final estamos sozinhos, cansados e sem direção. Hoje é o dia de você estabelecer seus limites, de você escolher qual faixa vai seguir, de você parar de se distrair com o que é bonito na pista do outro e focar no seu caminho.
E se você chegou até aqui, comenta aí, eu escolho o meu caminho, e compartilha esse vídeo com alguém que também precisa ouvir isso. Porque tem muita gente fazendo demais, mas esquecendo do que realmente importa. Chega de tentar provar seu valor através do excesso. Você já é suficiente. Sua identidade não está no quanto você faz, mas em quem você é. Você não precisa levar o peru para o jantar de Natal se nem sabe cozinhar. Faça o que é seu. Se sua especialidade é o macarrão, traga o macarrão. Se é a sobremesa, então traga a melhor que puder. Mas pare de tentar ser tudo para todos, porque no fim você só vai se esgotar e ainda vai sentir que não foi reconhecido. Seja o melhor dentro do seu propósito. Tem espaço para você, tem valor no seu dom, tem impacto na sua entrega. E o mundo precisa de você exatamente como você é, fazendo o que nasceu para fazer, com dedicação, foco e verdade. A grande virada começa quando você entende que dizer sim para si mesmo exige dizer não para os outros. Mas não é um não de rejeição, é um não de proteção, de cuidado, de sabedoria. Você não está aqui para cumprir a expectativa de todo mundo. Você está aqui para cumprir seu chamado, sua missão. E se isso significa decepcionar alguém que queria te ver em todas as frentes, tudo bem. O que importa é você estar inteiro naquilo que realmente te faz crescer. Reflita. Quantas vezes você deixou de fazer algo importante por você só para agradar alguém e no final valeu a pena? Hoje é o dia de mudar isso, de escolher a sua paz, de voltar para o seu propósito, porque só assim você vai conseguir construir uma vida que realmente vale a pena viver. Sabe o que mais machuca? Não é o cansaço físico, é o desgaste emocional de se doar demais e não receber nenhum obrigado. É perceber que enquanto você se estica em 1000 pedaços, os outros nem percebem o quanto isso te custa. Você vai engolindo, suportando e fingindo que está tudo bem, mas por dentro está gritando, está pedindo socorro, está exausto de ser o forte o tempo todo. E tudo isso porque aprendeu, talvez desde cedo, que precisava fazer mais para merecer amor, respeito, atenção. Mas deixa eu te lembrar de uma coisa, você não precisa se anular para ser aceito. O verdadeiro valor está em quem você é e não no quanto você faz. A sua existência já é valiosa por si só. Você merece descanso, você merece equilíbrio, você merece dizer chega e cuidar de si. Quantas vezes você se pegou dizendo, depois eu resolvo isso, semana que vem eu cuido de mim, quando der tempo, eu volto a treinar, a me alimentar melhor, a descansar. E o tempo vai passando, e você vai se deixando por último, vai se negligenciando, se sabotando. Só que chega um ponto em que o corpo cobra, a mente trava, o coração pesa. E aí você percebe, não dá mais para adiar. O tempo é agora, o cuidado começa hoje. Não espere um colapso para começar a se priorizar. Não espere perder a saúde para perceber o quanto ela é importante. Sua vida não pode ser vivida apenas em função dos outros. Você também é prioridade. Você também precisa de carinho, atenção, rotina saudável, sono, pausa. Não ignore, mas esses sinais. Ouça seu corpo, ouça sua alma. É impressionante como, quando você decide se respeitar, muita gente começa a se incomodar. Porque estavam acostumados com o seu sim automático, com sua presença garantida, com sua ajuda incondicional. Mas a partir do momento que você começa a dizer não, a estabelecer limites, o mundo ao redor se agita. E é aí que você percebe quem realmente se importa com você e quem só se aproveitava da sua boa vontade. Dói, claro que dói, mas também liberta, porque você não foi criado para agradar a todos. Foi criado para viver com propósito, com paz, com direção. E às vezes, seguir o caminho certo exige decepcionar algumas pessoas. E tudo bem. Melhor decepcionar os outros do que se trair.
Ficar em paz com a sua consciência é mais valioso do que a aprovação dos outros. Presta atenção numa coisa: ser uma boa pessoa não significa ser um capacho. Ser generoso não significa ser bobo. Você pode ajudar, sim, pode estender a mão, mas sem deixar que pisem no seu limite, porque quem ama de verdade também se protege, também diz não, também se retira quando percebe que está sendo usado. É preciso sabedoria para discernir quando ajudar e quando isso já está te prejudicando, porque sim, existe um ponto em que a bondade vira autoabandono, e isso não é virtude, é falta de amor próprio. Então, não tenha medo de se posicionar, não tenha medo de se afastar do que te desgasta. Sua vida é curta demais para ser desperdiçada com gente que só suga. Viva com leveza, com propósito, com verdade e principalmente com respeito por você mesmo. E agora eu quero que você pare e pense: o que você está fazendo hoje que está te afastando de quem você quer se tornar? Quais hábitos, quais pessoas, quais distrações têm te roubado a energia, o foco, a motivação? É hora de fazer uma limpeza, de ajustar a rota, de dizer para si mesmo: eu me escolho, porque no fundo você sabe o que precisa ser feito. O difícil é tomar a decisão. O difícil é romper com o padrão. Mas é exatamente isso que vai te levar para um novo nível. A vida que você quer viver está do outro lado do medo. E a única maneira de atravessar é com coragem. Coragem para se priorizar, para se libertar do que te prende, para finalmente caminhar na direção do que te faz bem. E eu acredito, você consegue. Comece agora, não amanhã. Agora. Você já percebeu como a gente se acostuma com o que machuca? Como a gente normaliza o cansaço, o estresse, a ansiedade, o vazio? Vai empurrando com a barriga, dizendo que é só uma fase, que depois melhora, mas os dias passam, os meses passam e você continua no mesmo lugar. É como se estivesse preso em um ciclo sem fim, onde tudo se repete. E o pior, você começa a acreditar que isso é o normal. Mas deixa eu te dizer uma coisa: isso não é normal. A vida não foi feita para ser apenas sobrevivida. Você não nasceu para apenas cumprir tarefas, pagar contas, lidar com pressões e dormir exausto. Existe mais, existe uma vida plena, com propósito, com sentido. Mas ela só começa quando você tem coragem de sair do piloto automático e questionar: isso aqui ainda faz sentido para mim? A maioria das pessoas vive como se tivesse tempo de sobra, adia sonhos, empurra decisões, se acomoda em zonas de conforto que, na verdade, só trazem sofrimento. Porque o medo paralisa. O medo do fracasso, da rejeição, do desconhecido. Mas deixa eu te contar um segredo. O verdadeiro fracasso é viver uma vida que não é sua. É olhar para trás e perceber que você nunca tentou, que se contentou com o mínimo, que aceitou migalhas de afeto, de respeito, de oportunidades. E aí, quando a ficha cai, muitas vezes já passou tempo demais. Não espere esse momento. Comece hoje. Se ainda bate um coração no seu peito, ainda dá tempo de mudar. Ainda dá tempo de recomeçar. E não precisa ser um passo gigante. Um pequeno movimento já é o início de uma grande transformação. Talvez você esteja cansado porque carrega pesos que não são seus. Expectativas alheias, cobranças familiares, padrões inalcançáveis que a sociedade empurra. Você tenta ser tudo para todos e, no final, sente que não é suficiente para ninguém. Mas deixa eu te lembrar, você não precisa se encaixar em rótulos. Você não precisa seguir o script que escreveram para você. É a sua história. São as suas escolhas. A sua felicidade não pode depender da aprovação dos outros. Quem te ama de verdade vai entender. Quem não entende, talvez nunca tenha te amado como você merece. Liberte-se da obrigação de ser perfeito. Permita-se ser humano, com erros, com tropeços, com recomeços. A beleza da vida está justamente nisso, em ser real.
em viver com verdade e não com máscaras. E se ninguém nunca te disse isso antes, eu vou dizer agora: você é suficiente, com suas falhas, com suas inseguranças, com suas dúvidas. Você não precisa conquistar o mundo para ser digno de amor. Não precisa se provar o tempo todo para ser valorizado. Quem vê valor em você, enxerga isso mesmo nos seus dias difíceis. Mesmo quando você não está no seu melhor. Porque o valor verdadeiro não está no que você produz, mas no que você é. E você é luz. Mesmo nos dias escuros, você é força. Mesmo quando sente que vai desmoronar, você é esperança. Mesmo quando tudo parece perdido, não permita que o olhar distorcido de alguém faça você esquecer quem você é. Você tem uma história, você tem uma missão e você tem o direito de ser feliz. Agora, se esse vídeo já tocou você de alguma forma, se você se viu nessas palavras, se sentiu aquele nó na garganta, então esse é o momento de fazer algo importante. Se inscreve no canal e deixa o seu like. Isso não é só um clique, é um jeito de você dizer: eu me importo com esse conteúdo, isso aqui faz sentido para mim. Quando você faz isso, o YouTube entende que mais pessoas precisam ouvir essa mensagem. E acredite, tem muita gente nesse exato momento se sentindo sozinha, perdida, esgotada, como você talvez já se sentiu. Vamos espalhar essa força. Vamos levar luz para quem está no escuro. Então ativa o sininho, comenta aqui embaixo: eu escolho me priorizar, e compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Vamos juntos. Sabe o que mais adoece as pessoas? Não é só a rotina puxada, nem a falta de dinheiro, nem os problemas do dia a dia. O que mais destrói por dentro é o silêncio. É o que você guarda. É aquilo que você não diz, que você engole. A vontade de chorar no meio do expediente. O grito preso na garganta quando é injustiçado. A dor que você disfarça com um sorriso, como se estivesse tudo bem. Mas não tá. E tá tudo bem admitir que não tá. Não é fraqueza pedir ajuda, é coragem. Você não precisa carregar tudo sozinho. Não nasceu para isso. Existe força na vulnerabilidade. Existe poder no desabafo. Às vezes, tudo o que você precisa é de alguém que escute de verdade, sem julgamentos, sem conselhos prontos. Alguém que diga: eu tô aqui com você. E se ninguém disse isso hoje, eu digo: eu tô aqui com você. Existe uma diferença entre desistir e entender que é hora de parar. Às vezes, parar é o maior ato de amor próprio que você pode ter. Parar de insistir em relações que te machucam, em empregos que te sufocam, em promessas que nunca se cumprem. Não é egoísmo colocar limites, é necessidade, é sobrevivência. Você já se doou demais, já esperou demais, já tolerou demais. Chega, a vida está passando e você merece mais do que isso. Merece paz, merece reciprocidade, merece acordar sem esse peso no peito. Então, se for para desistir de algo, desista de se anular. Desista de se diminuir para caber nos espaços dos outros. Desista de se machucar tentando agradar quem nunca vai te valorizar. E comece a escolher você. Todos os dias. Mesmo que doa no começo, vai valer a pena. É curioso como a gente sabe o que precisa fazer, mas se sabota. Você sabe que precisa mudar os hábitos, que precisa dormir mais cedo, se alimentar melhor, se afastar de pessoas tóxicas. Mas aí vem aquela voz interna dizendo: depois eu vejo isso, não é tão grave assim, só mais uma vez. E assim os dias se acumulam, as frustrações aumentam, o corpo adoece, a mente cansa, porque você vive adiando o que realmente importa. E a verdade é que ninguém vai fazer isso por você. Não existe salvador, não existe fórmula mágica. Existe você, sua escolha, sua disciplina. Vai ser difícil? Com certeza, mas viver do jeito que você está vivendo também está sendo. Então, por que não trocar a dor do arrependimento pela dor do crescimento? Porque uma passa e a outra deixa cicatriz. Você já reparou como a gente é gentil com os outros, mas cruel com a gente mesmo?
Perdoamos os erros dos outros, mas nos punimos pelos nossos. Acolhemos o cansaço alheio, mas ignoramos o nosso. E isso vai nos matando devagar. Porque quando você se trata como inimigo, não importa o quanto conquiste, nunca vai se sentir suficiente. Chegou a hora de mudar essa relação com você mesmo. Fale consigo como falaria com um amigo. Tenha paciência com seus processos. Não se cobre perfeição. A vida já é dura demais para você ser mais um carrasco. Você merece se cuidar com carinho, se tratar com respeito, se abraçar nos dias difíceis, porque ninguém vai ocupar esse lugar por você. E quando você muda a forma como se trata, tudo ao seu redor também muda. A verdade é que tem dias em que tudo parece escuro. Você olha para frente e não vê saída. Sente que perdeu o rumo, que nada mais faz sentido. Mas é justamente nesses momentos que a sua força verdadeira aparece. Não quando tudo está bem, mas quando tudo parece desmoronar. E mesmo assim, você continua. Um passo de cada vez, mesmo com medo, mesmo sem certeza. A força não está em não cair, está em se levantar toda vez, está em continuar acreditando, mesmo quando tudo te empurra para desistir. Você já sobreviveu a dias que achou que não suportaria, já enfrentou dores que ninguém viu. Então acredite, você é mais forte do que imagina. E por mais difícil que esteja agora, isso também vai passar. A dor não é eterna, mas a sua coragem, essa sim, é permanente. Tem um momento da vida em que você percebe que nem todo mundo vai entender sua jornada. Nem todo mundo vai apoiar suas escolhas. E tudo bem. Você não precisa da aprovação de ninguém para seguir seu caminho. Às vezes, a sua evolução vai incomodar quem está parado. Vai assustar quem se acostumou a te ver pequeno, mas isso não pode ser motivo para você se sabotar. Sua missão não é ser aceito, é ser verdadeiro com você mesmo. Ser fiel ao que sente, ao que sonha, ao que acredita. Quem realmente te ama vai te apoiar mesmo sem entender. Vai torcer por você mesmo à distância. O resto vai falar, criticar, tentar diminuir, mas só atinge se você permitir. Então se blinda, se fortalece e continua. Porque ninguém mais sabe o preço que você pagou para chegar até aqui. Tem gente que vai embora da sua vida sem dar explicação. Vai te deixar com perguntas sem respostas, histórias sem final, promessas no ar. E você vai sofrer, vai tentar entender, vai se culpar, se questionar, se perder por dentro. Mas, depois de um tempo, você vai perceber que algumas ausências foram livramentos, que certas pessoas só estavam na sua vida para ensinar alguma coisa, e que a lição já acabou. E aí, ao invés de guardar mágoa, você aprende a agradecer, porque cada dor te ensinou a se amar mais. Cada abandono te mostrou que você dá conta sozinho. Cada queda te preparou para algo maior. E quando você entende isso, para de correr atrás de quem foi e começa a cuidar de quem ficou. Você. Porque no fim é com você que vai passar a vida toda. Que esse seja o relacionamento mais verdadeiro de todos. Você já percebeu como o tempo passa rápido? Parece que foi ontem que o ano começou e agora já estamos no meio dele. E quantas promessas você deixou para depois? Quantos sonhos você engavetou por medo? A vida não espera ninguém. Os dias não voltam. O que você não vive agora, talvez nunca mais aconteça. E essa é a parte mais cruel e mais libertadora da verdade. Só você pode decidir o que vai fazer com o seu tempo. Você pode continuar esperando o momento certo, o dinheiro certo, a motivação certa. Ou pode simplesmente começar, com medo mesmo, sem saber tudo, errando e aprendendo, porque a ação gera clareza e a inércia só gera arrependimento. Então, se tem algo que seu coração pede, escuta, vai atrás, faz por você, porque amanhã pode ser tarde demais. Mas hoje ainda dá tempo.
Se você chegou até aqui, é porque tem algo dentro de você que ainda acredita. Uma chama, por menor que seja, que te faz continuar. E eu quero te lembrar, essa chama é poderosa. É ela que sustenta seus dias mais difíceis. É ela que te dá forças quando tudo desmorona. E por mais que o mundo tente apagar isso, por mais que as circunstâncias tentem te silenciar, essa chama é sua. E ninguém pode tirar. Então, cuida dela. Protege ela. Alimenta ela com palavras boas, com pessoas que te fazem bem, com atitudes que te aproximam dos seus sonhos. E se algum dia essa chama parecer fraca demais, lembra de tudo que já superou. De cada vez que achou que não ia aguentar, e aguentou. De cada vez que quis desistir, mas seguiu. Essa chama é a sua essência. É o que te mantém vivo. E, enquanto ela existir, a esperança. Se você sentiu que esse vídeo falou com você, então esse é o momento de se permitir ir além. Se inscreve no canal agora e deixa seu like, porque isso me mostra que esse tipo de mensagem tem feito sentido para você. E mais do que isso, ajuda essa mensagem a alcançar outras pessoas que também estão lutando em silêncio, que também estão cansadas, mas continuam. Você não está sozinho. A gente está junto nessa caminhada e todo vídeo aqui é um lembrete de que, por mais difícil que pareça, você pode, você é capaz e sua vida ainda tem muitos capítulos incríveis pela frente. Então respira fundo, recomeça quantas vezes forem necessárias e nunca, nunca mesmo pare de acreditar em você.